Abram sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, capítulo 28. Nós vamos voltar para aquele texto. Nós vamos ler mais outros dois textos e mais outros alguns que talvez não tenha muito tempo essa noite. Mas eu quero pelo menos introduzir o assunto que eu vou trabalhar com vocês hoje e na próxima quarta-feira, tá? Que assunto é esse? Dentro daquele aspecto dos fundamentos bíblicos da igreja, para a vida da igreja, hoje eu vou trabalhar com vocês, começar a falar sobre membresia da igreja, tá? Vou lembrá-los desse aspecto da membresia e está ligado exatamente àquilo que nós falamos no nosso último encontro, na última quarta-feira, quando falamos ali sobre discipulado, né? Que o discipulado acontece na igreja, que Jesus, para aquilo que Jesus de fato chamou, né? E isso precisa ser desenvolvido dentro do seio da igreja. Então tem tudo a ver com membresia, tá bom? Então o primeiro texto que nós vamos ler, Mateus capítulo 28, é aquele texto que a gente já leu, tá bom? Especialmente os versos 19 e 20, quando diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos ordenei, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Tá? Agora vá comigo para Hebreus capítulo 13, por favor. Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, 17. E o texto diz assim: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E por último texto, vá comigo para Atos capítulo 2, por favor. Atos 2, verso 42 até o verso 46. Texto muito conhecido, falando ali como, de fato, depois da conversão, foram agrupados na igreja de Jerusalém e como viviam agora esses cristãos, né, que se converteram ali, foram convertidos ali. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Senhor, nos abençoa com a Tua palavra nessa noite. Nós te rogamos mais uma vez a operação do Teu Espírito no meio de nós e em nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que há de tão importante na membresia da igreja? Essa é uma pergunta muito interessante, né? E nós lemos textos que, embora alguns deles você diga assim, mas pastor, esse texto não fala de membresia da igreja. Talvez, por exemplo, o texto lá de Hebreus 13, que fala sobre a liderança, né? Aqueles que foram constituídos para nos pastorearem. Não está falando ali, evidentemente, de membresia. Não está falando diretamente de membresia, mas ele está ali, sim, incluído, e nós vamos entender isso. Tá? Então, nós temos que meditar sobre a questão de membresia com um desses fundamentos que são importantes para a vida da igreja. E eu acredito que isso seja extremamente importante, irmãos. Por quê? Porque, como nós vimos anteriormente, lá em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus ele chama o seu povo para que ele vá e ele faça discípulos de todas as nações. E nós vimos, dentre algumas coisas ali, com esta ordenança do Senhor Jesus, que fazer discípulo está diretamente ligado e obrigatoriamente ligado à igreja local. É na igreja que nós somos chamados a fazermos discípulos. E qual é o grande problema com isso? O grande problema quando a gente fala sobre membresia da igreja é exatamente esse aspecto que nós temos da própria cultura, não é? Por que é importante a gente pensar sobre membresia da igreja? Porque a própria cultura, a nossa própria cultura ao redor de nós, ela trabalha para que esse aspecto da vida da igreja ele seja, digamos assim, descaracterizado.
O que a cultura faz muitas vezes, irmãos? Ele invade a igreja e aí o ministério ele não está mais fundamentado sobre a palavra de Deus, mas sobre a cultura. Então a cultura determina como o ministério cristão ele vai caminhar, né? E o que vai fazer com que através desse ministério desenvolva-se dentro de âmbito de igreja. Aí por isso você vai ver, por exemplo, que quando a gente fala sobre membresia de igreja e outros assuntos que dizem respeito à igreja, ao corpo de Cristo, eles estão completamente desalinhados da palavra, porque eles estão sendo controlados e governados pela cultura vigente. E aí não é à toa que muitos vão dizer assim, não, olha, a mensagem do evangelho é importante, mas ela tem que mudar de acordo com o que o mundo está mudando, então a mensagem precisa mudar, a abordagem precisa mudar, não é? Então, por quê? Porque tudo isso não está mais sendo fundamentado, ou seja, os métodos, como a gente inclusive viu, né? Os métodos agora são métodos baseados na cultura. Então, se esquece muito, logicamente, o ministério que está centralizado na palavra e passa-se, então, a abordar em métodos e coisas que, pela cultura, seriam mais eficazes para se alcançarem as pessoas, né? E para determinarem, a partir de agora, o que de fato vai ser a igreja. Como é que a igreja ela vai se formar? Qual é a importância dessas coisas, logicamente, para a questão da igreja? Então, há muito trabalho nesse sentido na Escritura, há muita coisa a se considerar quando a gente fala, então, sobre essa perspectiva de igreja, né? A gente chega, então, à membresia de igreja. E talvez, como eu disse, você pense assim num minuto, pastor, mas falar sobre membresia da igreja, irmãos, por quê? Porque muitos irmãos, muitas pessoas têm tido um entendimento errado acerca de membresia de igreja. Como eu disse, nós somos muito impactados, por exemplo, pela cultura norte-americana. Muito do que nós vemos hoje nas nossas igrejas cristãs do Brasil são vertentes do cristianismo americano. Isso é mais plena verdade, irmãos. E o que nós vemos hoje nos Estados Unidos, e temos visto também aqui como consequência, né? É que a filiação de igreja ela tem sido vista como algo incidental ao cristianismo das pessoas. Ou, em outras palavras, tantos crentes lá quanto muitos de cá têm considerado a filiação da igreja algo opcional ao cristianismo. Não é mais visto como algo que não é opcional, mas como algo que de fato é opcional. Então, para muitos, filiar-se a uma igreja local é uma coisa completamente estranha ao cristianismo. E aí nós precisamos entender, à luz da perspectiva bíblica, que isto não é, de fato, aquilo que é determinado pelo Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja. Então, há pelo menos 3 aspectos que nós temos que entender. Primeiro deles ser membro de igreja, irmãos, é algo bíblico. O fundamento disso é o fundamento está lá nas próprias Escrituras, na própria palavra de Deus. Outra coisa, é vital para o corpo de Cristo. E outra coisa, não é opcional. Então, eu quero falar dessas 3 coisas, começando hoje. Cristianismo, em primeiro lugar. A membresia da igreja é bíblica. A membresia da igreja ela é vital. Nós vamos entender por que ela é vital. E, em terceiro e último lugar, a membresia da igreja não é opcional. E aonde é que a gente vai recorrer para isso? Ao único lugar que é possível a gente fazer isso, né? E que vai nos mostrar toda a verdade acerca disso, que é a palavra de Deus. Então, nós lemos 3 textos que estão, quando nós falamos sobre membresia da igreja, eles são correlacionados, tá bom? São passagens que talvez não falem, como eu disse, diretamente, mas podem ser correlacionados. Hebreus 13, 17, volte para lá comigo, tá? Como eu disse, você pode olhar para esse texto e dizer, olha, não tem nada a ver com membresia, tá? Mas ele tem a ver com membresia. Por que ele tem a ver com membresia? Porque ele está falando sobre aqueles que governam na igreja. E aí uma coisa interessante sobre Hebreus capítulo 13, que eu já vou adiantar para vocês, irmãos. Esses homens, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Isso aqui só tem sentido se for operado dentro do âmbito de uma igreja local. Então você vai ver, por exemplo, Paulo, e a gente já estudou, nós já estudamos, né?
em termos de exposição bíblica, tanto a primeira carta de Paulo a Timóteo quanto a segunda. E vocês vão ver que no contexto de Timóteo, uma das ordens que o apóstolo Paulo dá a ele, naquelas várias comunidades cristãs que estão ali dentro daquele contexto, é que ele faça o quê? Ele institua em cada comunidade local presbíteros, liderança da igreja. Então, quando ele diz, obedeçam aos vossos guias e sejam submissos para com eles, porque eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, né? Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não se aproveita a vós outros. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que a obediência, tanto a obediência quanto a liderança, estão fundamentados na palavra. Então, eles obedecem com um fundamento bíblico, e aqueles que governam, governam com base num fundamento bíblico. Mas que estas duas coisas, elas funcionam e elas só têm sentido dentro do âmbito de uma igreja local, de uma comunidade local. Porque é lá que eles são eleitos, porque lá foram instituídos e constituídos, e porque é exatamente ali que eles governam quem? A igreja. Outra coisa que eu vou lembrá-los é quando nós vimos lá em Mateus capítulo 28, né, que as palavras do Senhor Jesus ali, quando ele fala, por exemplo, sobre a nossa tarefa, como eu disse, é de fazer discípulos. E isso só tem sentido ali quando nós fazemos discípulos aonde? Dentro do âmbito da igreja local. E aí você vai depois para Atos capítulo 2 e você vai ver o quê? Que como viviam os convertidos, e lá no final do verso 46, que à medida que as pessoas iam se convertendo, elas eram o quê, irmãos? Acrescentadas. Acrescentadas ao quê? A igreja. Que igreja era essa? A igreja local de Jerusalém. Era aquela comunidade de Jerusalém. Era aquela igreja ali que estava nascendo, que essas pessoas que se convertiam, elas eram o quê? Acrescentadas. Então ali também fala sobre o quê? Sobre igreja local. Pessoas que estavam se dedicando ao ensino apostólico, aos sacramentos, aos meios, né? Aos meios de graça, que era a palavra e a oração. Essas pessoas que se convertiam passavam a viver exatamente assim, tinham todo em comum, perseveravam nessa doutrina apostólica, e à medida, contavam com a simpatia do povo, o povo olhava e via essa comunidade, então, completamente diferente, né? Com marcas singulares e características, e à medida que as pessoas iam se convertendo, elas eram o quê? Inseridas dentro do corpo de Cristo, logicamente no primeiro aspecto espiritual, mas no aspecto terreno começavam a fazer parte daquela comunidade local, da própria igreja de Jerusalém. Igreja essa que a gente sabe depois, né, que por conta de uma série de questões, ela será expulsa dali, né? Ela vai se espalhar pelas demais regiões ali, logicamente indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda a criatura. Agora, o que há então de tão importante com a membresia? Por que nós deveríamos então nos preocupar com a membresia da igreja, não é? Por que uma igreja, por exemplo, ela deveria ser uma igreja saudável, uma igreja que comporta pessoas, cristãos que entendem a importância vital de estarem unidos? Por que essa importância de participar? Por que a importância, irmãos, de prestar contas a uma comunidade de crentes local e aos seus líderes e aos seus pastores? Por quê? Em primeiro lugar, como eu disse, porque a membresia da igreja ela é o quê? Bíblica. Percebe, irmãos? Não foi o homem que inventou a igreja. Quem constituiu, quem idealizou e quem, inclusive, morreu pela igreja foi o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que a instituiu. E aí, irmãos, há algumas coisas nas quais nós devemos pensar. Por quê? Por exemplo, quando nós tomamos o evangelicalismo, irmãos, de vários anos para cá, ele enfatiza, por exemplo, a nossa ênfase na evangelização, que não é apenas focada na salvação das pessoas, mas ela é também aquela que enfatiza a necessidade de que as pessoas tenham que participar de uma igreja local, façam parte da membresia de uma igreja local. E como eu disse, irmãos, a base disso está lá em Mateus capítulo 28, porque se nós evangelizamos, se nós cumprimos a nossa tarefa de fazermos discípulos,
nós também precisamos enfatizar a necessidade de que essas pessoas venham para onde? Para a igreja. Porque na igreja, irmãos, essas pessoas, elas então contemplarão um discipulado. Não é isso que Jesus quer que a gente faça? Que a gente faça discípulos. Fazemos discípulos aonde? No meio da igreja. E por que nós fazemos discípulos, irmãos? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e você vai entender um dos textos, né? Por que nós trabalhamos tanto para isso? Inclusive eu vou pregar na sequência em Efésios nisso. No verso 11 de Efésios 4 ele diz assim, lembra lá? Eu preguei domingo falando que a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de quem? De Cristo, não é isso? E veja, o fundamento para isso é exatamente quem Cristo é. E aquilo que ele fez. Então, ele é o Senhor, ele não é apenas aquele que subiu às alturas, que levou o cativo o cativeiro e concedeu, mas ele é aquele também que concedeu o quê? Dons. Benefícios a quem? Aos homens. O mesmo que subiu, ele vai dizer, é aquele que também fez o quê? Se encarnou, experimentou as agruras da morte. Não é isso? Para que tudo pudesse, então, convergir para quem? Para ele, para que ele pudesse encher todas as coisas, para que ele pudesse governar a sua igreja. E olha a coisa interessante. Como é que ele faz isso, então? Veja, o verso 11 diz, ele concede, então, o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que é isso, irmãos? É para aquelas pessoas que estão se convertendo e são inseridas agora na membresia da igreja, em razão do trabalho evangelístico da igreja, sejam o quê? Discipuladas como havia o Senhor Jesus Cristo. E esse discipulado, irmãos, ele tem o quê? Ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade do discipulado, irmãos? Veja lá, ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou seja, eles vão ser discipulados, enquanto são discipulados a vida toda, eles estão sendo aperfeiçoados, enquanto estão sendo aperfeiçoados, eles estão sendo capacitados para fazer o quê? Para servir e para que neste inteirinho o corpo de Cristo, cujo cabeça é ele mesmo, esse corpo seja o quê? Edificado. Edificado. A igreja local, ela é o quê? Fundamental. Para isso, irmãos. A membresia local. Então Jesus disse, vai lá, evangelize, batize, faça discípulos. E tudo isso vai acontecendo dentro do âmbito da igreja local, à medida que essas pessoas vão sendo inseridas. E é um detalhe importante, Mateus 28, batismo não salva ninguém. Lembre-se disso. Batismo é um selo. Membresia de igreja não salva ninguém. Você deve ser membro de igreja, mas o fato de você ser membro não quer dizer que você é o quê? Salvo. A salvação é graça mediante a fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. Agora, quando você é salvo em quê? Na igreja. Você é salvo na igreja. Você é salvo quando você está unido a quem? A Jesus e está unido ao seu corpo. Corpo de Jesus é o quê? É a igreja. E a gente vê isso aonde? Mateus capítulo 28. Diga, minha irmã. Sim, é só. Pronto. A salvação é individual. E ela implica, a consequência dela natural é que quando ela é operada individualmente, essa pessoa é atraída ao quê? A se unir, é como um imã, né? É ao corpo de Cristo. E não seria errado a gente dizer assim, que uma das evidências da nossa salvação é a nossa participação de fato o quê? No corpo. Porque ninguém pode dizer assim, eu estou salvo, eu tenho Cristo, mas eu não preciso de uma igreja. Não tem como, irmãos. Então a nossa participação numa igreja local, o nosso serviço,
o nosso crescimento ali, o nosso discipulado, ele é uma evidência externa de uma operação interna do Espírito Santo na nossa conversão. É bom que isso fique muito claro. Obrigado, viu, minha irmã? Essa relação ela é importante. Então, a gente vê isso aonde, irmãos? Nas Escrituras. Mateus capítulo 28, Hebreus capítulo 13, como eu falei, irmãos, como é que você pode obedecer aos líderes se você não estiver numa igreja local? Não tem como. São constituídos na igreja local. É na igreja local que você vai fazer o quê? Você vai obedecê-los. E há um detalhe importante aqui, irmãos. Membresia debaixo de um governo da igreja implica em quê? Implica em algumas coisas. Dentre elas, responsabilidade. E outra coisa, há muitos crentes que acham que não devem prestar contas do que fazem para os seus líderes. Está errado, irmãos. Recentemente, inclusive, o conselho avaliou pessoas aqui na igreja, e uma das perguntas que eu tenho feito muito para essas pessoas é a seguinte: você entende que nós somos líderes sobre vocês? Entende? Porque vocês já estão aqui há um tempo, vocês vão ser recebidos como membro agora. Vocês entendem e se submetem a esta liderança, a mim, ao presbítero João, ao presbítero, vocês entendem que nós somos líderes? Entendeu? Vocês vão se submeter a nós? Vamos nos submeter. Então, a ênfase ela é muito grande nesse aspecto. A obediência é a palavra, mas como é que isso se materializa? Por meio da liderança. A igreja está aí. É instituída por quem? Pelo Senhor. Então, a nossa vida, irmãos, ela sim, como cristãos, é uma prestação de conta. Mas não é dentro de uma perspectiva de autoritarismo, em que o pastor chega, não, você tem que me dar conta da sua vida. Não é. Mas o membro, ao mesmo tempo, ele tem que entender que ele tem que prestar conta sim. Você vê alguém fazendo alguma coisa errada, não vai se prestar conta sobre isso, irmãos? Que é isso? Não tem como. Tem que se prestar contas. Faz um voto. Sim. Seríssima. A principal testemunha de um casamento é o Senhor, irmãos. Aí... E o voto? Não é. Isso é prestação de quê? De contas. E principalmente diante de Deus, irmãos, não é diante dos homens. Tem a liderança, né, para a qual Jesus se mostra, se apresenta, mas é principalmente perante o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Para a gente concluir. Existe toda essa perspectiva de membresia na igreja. Por que vocês acham que muitos cristãos, então, não valorizam a sua filiação à igreja? Porque tem muita gente que pode até dizer assim, eu sou membro da igreja, mas na prática ele não valoriza. Por que vocês acham que muitos não valorizam a sua filiação? Não vem com importância a sua filiação à igreja local. Por quê? Pronto, não reconhece o senhorio de Cristo. Isso aí estava fora do meu radar, mas isso sim, sim. Que mais? Sim. 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 Sim, não, exatamente. A quebra é o senhorio mesmo. Só lembra quando é membro. Não, e aí é uma coisa, irmãos, olha, isso me deixa às vezes zangado. Sabe por quê? O cara passa 4 anos longe da igreja, 3 anos longe da igreja. No dia que tem eleição pastoral, ele vem. Não. Esse é o problema, Luci. Quando os conselhos não agem, 3 anos depois a pessoa não vem. Já não deveria fazer mais parte do quê? Do rol de membresia. Mas se a igreja permite que fique, no dia de uma eleição, ela vai ter que engolir o voto dessa pessoa. Sabia disso? E vem só para votar. E é interessante que ele vem para determinar, através do seu voto, a história da igreja. Mas deixa eu instigar vocês aqui uma coisa. Vocês não acham que também a desvalorização da filiação à igreja, desta visão importante de ser membro da igreja, não vem também de um histórico nosso, por exemplo, ou de muitos, sobre o catolicismo romano, não?
Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, o que o catolicismo romano vai dizer? Por exemplo, lembram lá? A teologia do catolicismo romano medieval dizia que se você não fosse membro de uma igreja católica romana, você não poderia ser o quê? Salvo. Então, eles dizem até hoje, fora da igreja romana não há o quê? Salvação. Então, para eles, todos nós aqui somos hereges. A igreja romana prega isso, é uma doutrina da igreja romana. Fora da igreja apostólica romana não há o quê? Salvação. Muito bem. Aí, os protestantes chegam, mais de 500 anos atrás, e dizem, nós não concordamos com isso. E aí, especialmente nos últimos 170 anos para cá, tá? Muitos protestantes evangélicos vão tirar uma conclusão apressada dizendo o seguinte, bom, uma vez que não é necessário ser membro de uma igreja católica romana para ser salvo, então não importa se você não é membro de uma igreja. Porque não era isso que eles pregavam a vida toda? Essa não foi a igreja que existiu durante séculos e séculos? Até o rompimento com ela mais de 500 anos atrás? Então, se os protestantes dizem, bom, não tem necessidade dessa membresia da igreja católica, então, será que de fato é necessário ser membro de qualquer outra igreja? Há muitos que pensam exatamente assim, irmãos. Oi? Diga. Cheia. Vixe. Sim. Pronto. Excelente isso. Se você bateu pelo menos uma missa, tá tudo certo. Aí veja como a gente acaba praticando, a influência ainda está lá. Se eu participar de um culto no dia, tá tudo certo. Eu até vou dizer o seguinte para vocês, embora eu não concorde, mas eu vou dizer o seguinte para você. Mas também eu vou admitir que existem situações extraordinárias. Há muitas igrejas em São Paulo que só tem um culto. E aí são delas, eu acho que pelo menos algumas delas têm uma razão plausível, digamos assim, pelo local onde elas estão inseridas. Então o que é que eles fazem? Eles vão lá às 11 da manhã, tem o culto, tem escola bíblica, quando dá 1, 2 horas da tarde, vão embora e não voltam mais. Porque à noite é impossível se cultuar nesses lugares. São situações extraordinárias. Outras nem tanto. Tem igrejas adotando, simplesmente por adotar o quê? Um único culto. E qual é a ideia? Não foge muito da ideia do que a Cis está falando. Se nós formos para a igreja, fizemos um único culto no domingo, nós já estamos fazendo o quê? Já estamos prestando o dever de cultuar pelo menos o Senhor no domingo. E aí, isso vai puxando, e veja, uma coisa puxa a outra. Por quê? Suponhamos que a igreja escolha fazer um culto no domingo, de manhã cedo. Não, nós só temos um culto no domingo. Aqui em Teresina, nós temos igrejas, não da nossa denominação, mas igrejas batistas que estão fazendo só um culto no domingo. E sabe por que a alegação disso? Não, mas as presbiterianas ainda têm escola bíblica dominical. Mas eu conheço igreja batista que não está fazendo um culto à noite. Por quê? Porque a membresia da igreja no domingo de manhã não consegue acordar cedo. Então, a experiência da igreja foi, digamos assim, invertendo os papéis. Como de manhã não dava muita gente, no caso deles, só dá à noite, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o culto à noite. E de manhã? Não, de manhã cedo a gente libera os irmãos, tá? Vamos vir à tarde, chegamos um pouco mais cedo, temos uma escola bíblica, fazemos um culto à noite e está tudo certo. Sim, no restante do dia, você pode fazer o que você bem entender. Você pode ir para um jogo de futebol, você pode ir para uma praça, você pode ir para um parque, você pode ter lazer, mas se você vier à noite, está tudo certo com Deus. Você prestou os seus exercícios espirituais ao Senhor. Está tudo certo. Então, um filho bem educado, em vir para a igreja todos os domingos, ele chega para um pai e diz, por que a gente não foi? É ou não é, irmãos? É. Mas o filho que está acostumado a não vir, ele vai ter essa reação com o pai? Não vai. Qual é a mensagem que o pai está sempre dando para ele? É exatamente o que a Cis falou. Basta eu ir um dia só, uma vez só no domingo para a igreja e está tudo resolvido.
Então, é muito comum, Cici, até porque eu, como pastor, conheço uma parte da membresia da igreja, é muito comum os pais fazerem exatamente isso. Ou eles vêm sozinhos, quando vêm, ou o marido vem e a esposa fica em casa. Por quê? Não, porque o menino tem que dormir, porque amanhã tem aula. Que história é essa, irmãos? Outra coisa, irmãos, o nosso culto da igreja começa às 18 horas. E no máximo o concerto está terminando às 19h30. À noite, eu posso dizer isso com certeza. 19h30, se o cara não quiser ficar aqui para o café, ele pode ir embora para casa. Vai dormir cedo ou não vai, irmãos? Vai. Porque para acordar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, basta ele dormir 11 horas da noite. Ele vai ter 8 horas de sono. Vai ou não vai? Então não tem desculpa, irmãos. E aí, Cici, só me permita abrir um parênteses para a gente concluir hoje, porque já deu. A nossa igreja ela tem um agravante. Sabe qual é? A primeira igreja presbiteriana de Teresina, pela série de pastores que passaram por aqui, e a série de pregações que teve em vários livros, e os símbolos de fé sendo expostos ano a ano, ela não é uma igreja ignorante com relação a isso. Ela não é uma igreja ignorante. A igreja, ela faz porque ela simplesmente desobedece. Veja, é muito diferente eu avaliar uma pessoa que vem de um contexto de fora da nossa igreja e não tem, por exemplo, ela não tem o conhecimento de um culto doméstico, ela não sabe o que é ter na igreja dela um culto pela manhã, porque só tinha escola bíblica dominical. Vocês estão entendendo? É diferente. Eu posso avaliar essa pessoa com atenuantes, mas na maioria dos casos dos nossos membros só existem o quê? Agravantes. É simplesmente descrito como uma única palavra. Embora possa se colocar todo tipo de desculpas, chama-se rebeldia. É desobediência mesmo, minha irmã. Não vem é porque não quer. Não é porque não... eu não sabia que eu tinha que vir para o culto à noite. Não. Você sabe que a convocação de culto na igreja, e isso aí é um fundamento bíblico, vem lá do Antigo Testamento, é pela manhã e à noite. Se você não atende a convocação à noite, é porque você foi o quê? Não é porque você é ignorante, é porque você é desobediente, quanto mais. E vejam, irmãos, há muitos na igreja que têm sido o quê? Não desobedeceram uma vez ou outra, são contumazes. Todos os domingos não estão vindo para a igreja à noite. Todos os domingos. Isso vai ter consequências. Oi? Perde a bênção, perde a comunhão com o Senhor, e aí estamos falando de membresia, perde a comunhão com quem? Com o corpo de Cristo. E aí eu lhe pergunto, voltando para Efésios capítulo 4, aí vocês agora mexendo comigo, voltando para Efésios capítulo 4, como é que essas pessoas vão ser aperfeiçoadas, irmãos? Como é que essas pessoas vão ter o seu desempenho aumentado para servirem? Como é que essas pessoas vão estar contribuindo para a edificação do corpo de Cristo? Percebam, eu estou aplicando aqui o aspecto da lei, porque a lei é assim, não tem meio termo. É isso que a Bíblia diz. Então, o que essas pessoas têm que fazer? Apesar disso, elas têm que fazer o quê? Estamos errados. E aí, eles têm a misericórdia do Senhor, não é? A disposição para se arrependerem e se corrigirem. Por quê? Porque eu volto e digo, a primeira igreja presbiteriana de Teresina, irmãos, pelo histórico que tem, não é uma igreja ignorante. Ela, na verdade, ela é uma igreja que tem sido muito abençoada com o ensino. Tem sim, com os pastores que passaram por aqui. Ela não pode dizer que ela não tem ensino. Ela tem ensino e tem fidelidade na Escritura, no ensino. Agora, ela não faz por quê? Porque não quer. Porque não quer. Prioridades. A vida é feita de... Lembra que eu falei uma pregação uma vez? O homem é resumido ao quê? Às suas escolhas, às suas prioridades. Então, domingo de noite, não é a minha prioridade vir para a igreja. É simplesmente essa mensagem. Sim. Exatamente. Sim. Sim. Exatamente. E principalmente, e veja, irmãos, isso é impressionante. Porque Deus poderia ter dito assim: são 6 dias meus. E só é um seu. 6 dias você vai estar aqui cultuando. De manhã e de noite. Deus não fez isso. Deus fez o quê? 6 dias eu vou te dar para você trabalhar. Vá atrás, veja, logicamente, guardando o princípio de que tudo é para a glória de Deus. Vá trabalhar. Vá em busca dos seus objetivos. Vai lá, faz. Agora, este dia aqui, você tem que estar aqui. Esse é o dia que eu separei.
Aí, irmãos, olha, veja como a membresia é um fator extremamente importante. Qual é a mensagem que esta igreja ela manda a um visitante que vem conhecê-la no domingo à noite? Qual é a imagem? No domingo de manhã, ele vem aqui, se ele vier os 2 cultos, ele vem e diz, rapaz, a igreja está lotada. E à noite, quando ele volta, e ele olha, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Qual é o testemunho que a igreja tem dado? Percebe, irmãos? Totonho vai falar e ele vai concluir o estudo de hoje. E a gente vai encerrar, diga. Por exemplo, quem acompanha. De manhã tem escola dominical, né? Tem, Aí ele traz as crianças. sim. Aí à noite, geralmente ele vem e traz as crianças. Ah, não tem escola dominical para as crianças. Então, mas só o adulto acontece com ele. E nem vem, Totonho. Quando vem, é muito raro. Ele acredita que a escola dominical, como fosse só para os. É. Outra coisa. Eu estava até discutindo com meu cunhado esses dias. Irmãos, por que as pessoas valorizam tanto o culto de ceia? Culto de ceia, às vezes, em algumas igrejas, está lotado. E os outros cultos não estão. Por quê? Sabe por quê? Olha o entendimento errado da centralidade de culto. Lembra que eu ensinei aqui? Você pode ter culto, desde que haja o quê? Palavra. Mas se não houver sacramentos e houver palavra, tem culto. Mas se tiver sacramento e não tiver palavra, tem culto? Então, como é que o culto, para mim, ele é mais importante quando ele tem ceia? Tudo bem, o sacramento vai ser ministrado. Mas o culto é culto, irmãos. Aí as pessoas estão escolhendo cultos para virem, inclusive culto de ceia. Percebe como a coisa está meio que desvirtuada? Então, por isso que a gente tem que estar fazendo o tempo todo fazendo o quê? Voltando aos fundamentos básicos da fé, o tempo todo. Irmãos, vamos orar. Vamos orar, que já passamos bastante do tempo, tá? Santo Deus, obrigado pela palavra do Senhor nessa noite. Ó Deus, nos dá a convicção, a importância do que é ser membro da igreja, a responsabilidade que nós temos, o compromisso, Pai, nosso não é primeiramente com homens, mas é com o Senhor. Isso diz respeito à nossa lealdade, à nossa fidelidade a Ti, Pai. Nos abençoa, nos dê, ó Deus, a condição de assimilarmos a Tua verdade, recebê-la com fé e praticá-la para a glória do Senhor. Não apenas a nós que estamos aqui, mas os nossos demais irmãos, ó Deus, que precisam, mais uma vez, retornarem a Deus a sã doutrina, corrigirem, ó Deus, e eu digo isso também a partir de nós que estamos aqui. Nós não somos crentes perfeitos, ninguém o é, mas há muitas coisas que precisam ser alinhadas com a Tua palavra. A nossa igreja é uma igreja em transformação o tempo todo, ó Deus. Que o Senhor possa agir poderosamente na vida de cada um, e especialmente no dia do Senhor, ó Deus, para que não apenas pela manhã, mas à noite, e ao longo de todo o dia, ó Deus, a igreja esteja unida naquele propósito bendito de adorar o Senhor. Assim nos abençoa como primeira igreja presbiteriana de Teresina, Senhor Deus. Fortalece a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.